aqui no nosso estúdio eu recebo a dermatologista, doutora Laila Queijoc. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada a você, Roberta. E duas mulheres incríveis que estão aqui com a gente, que vão falar. Você sofre de quê, dona Maria das Graças? Boa tarde. Fala com a gente no microfone. Tá ligado? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Eu tive já psoríase nervosa e tive também, fui curada também, tratamento, né? Muito tratamento. E tive também zórteres. Herpes zórteres. Herpes zórteres. Obrigada. Tudo isso por conta de estresse? Estresse. E na herpes zórteres, eu tive no falecimento da minha mãe. Fiquei muito estressada e logo depois que ela faleceu, eu adquiri, aí procurei um médico, meu reumatologista, e lá fiz os exames e fui diagnosticada com esse herpes zórteres, né? E tomei 150 comprimidos de... Eu esqueci o nome agora, um momento. Mas foi medicada, né? Foi medicada. E era assim, de 2 em 2 horas tinha que tomar um comprimido. Aí depois, no outro dia, de 4 horas, até terminar os 150 comprimidos. E você, Josi? Foi muito difícil. Boa tarde, Roberta. Tarde. O meu caso, eu tenho alguns hematomas de ficar o corpo roxo. Parece que eu fui até espancada. Eu fico vários roxos e eu tive também herpes zóster o ano passado. Foi incrível, porque eu nunca tive dessa forma. Eu sempre tenho herpes na boca, sempre dá, devido à minha imunidade muito baixa por causa que eu tenho... Me fugiu a memória agora. Eu tenho uma doença e essa doença acaba, a minha imunidade cai. Então, isso me dá muita herpes. Aí, o ano passado, eu tive herpes zóster e é horrível. Gente. Doutora, aquela frase que a gente ouve, o corpo fala, literalmente, né? Literalmente, exatamente isso, Roberta. O corpo expressa o que está acontecendo com a gente. Então, pode ser numa gastrite, o intestino desanda, mas a pele é o que a gente vê. Então, como é o maior órgão que a gente tem, que nós temos, então nós conseguimos visualizar mais rapidamente. Porém, o herpes zóster, existem vários tipos de herpes que se confundem também. Dizem que o assunto principal aí é o zóster, né? Mas quem já tem um quadro de psoríase, outras doenças autoimunes, já tem também um quadro de estresse. E o estresse realmente pode desencadear. Vamos entender um pouquinho. O herpes zóster, o que ele é? Ele é um vírus que a gente já tem adquirido normalmente na varicela zoster, que é a catapora, na infância ou na imunização, na hora da vacina. E quando a nossa imunidade começa a baixar por algum motivo, estresse, como aconteceu no caso delas, numa doença que pode ser autoimune ou outra mais, ela pode se manifestar. Então, ela se manifesta de várias formas. E o pior de tudo, que na maioria das vezes, começa primeiro uma dor. A dor localizada e a pessoa não tem noção do que é aquela dor. E muitas vezes não procura o médico de imediato, acha que é uma dor lombar. Ah, não, estou só com uma dorzinha aqui na costela, dei um mau jeito. Ah, estou com uma dor de cabeça, uma dor no olho e não procura o médico. E dali evolui com lesões que são vesico-bolhosas, são bolhosas e aí viram crostas, enfim, e podem infeccionar também e levar a um quadro mais grave. Então, e o zóster, se não for tratado a tempo, normalmente a gente fala que os 3 primeiros dias são os mais importantes para a gente iniciar esse tratamento. Se não for tratado a tempo e adequadamente, porque a dose do medicamento, como ela falou, tem que ser alta mesmo, é uma quantidade exagerada de medicamento, ele pode desenvolver pode atacar essa parte nervosa. Então, vamos falar que é um risco, a pessoa fica com dor. Pode ser por meses até 2 anos. E essa dor... E até 3 dias tem que procurar um médico, doutor. Mas para quem está tendo pela primeira vez e não se atentou ainda do que se trata? Então, vamos falar. Primeira vez, normalmente, é só uma vez e raramente acontece a segunda vez. Então, todo mundo tem que ficar esperto, vamos dizer assim, porque qualquer dor muito intensa, uma dor que inicia rapidamente e que você não sabe, não fiz nenhuma atividade física, dei só um mau jeito, não, uma dor no olho, tem que ser investigada. E o que normalmente acomete pessoas idosas, o herpes zóster,
é mais grave no sentido de a pessoa não reconhece a dor porque não tem uma dor tão intensa quanto no jovem. Ao contrário, o herpes zoster, muitas vezes no jovem, se manifesta de uma forma também mais intensa. Nossa, olha, doutora, tem várias pessoas participando com a gente, esse assunto está rendendo. A Valéria fala, algum tempo atrás, eu estava com uma coceira muito forte na cabeça, o meu médico falou que era estresse. Roberto, meu estresse me causa dermatite. Outro relato aqui da Gersilene, falou, eu tenho uma alergia, que eu tenho uma coceira no pé que fica em carne viva, né? E ela foi na dermatologista, passou o remédio, ela também tem fibromialgia. Outro relato aqui, apareceram várias doenças em mim, fiquei até internada quando minha filha saiu de casa e me abandonou. Está sempre relacionado com o emocional, tá vendo, gente? Gostaria de saber, né, sobre a cura da psoríase, no caso aqui que a Maria das Graças teve psoríase, aonde foi? Qual foi a sua área afetada? Eu fiquei, sistema nervoso também, né, que me atacou. Eu tenho acompanhamento do Hospital das Clínicas há muitos anos com dermatologista, porque eu sou de baixa imune, que eu tenho artrite reumatoide. Então, essa enfermidade faz adquirir essas outras bactérias no sistema nervoso, né? Aí eu fiz um tratamento muito sério, tive que tirar tudo que era shampoo, tudo que era sabonete. Qual foi a área que foi nas mãos, nas pernas, e nos cotovelos, na barriga, nas costas. Até na barriga? Até na barriga e nas costas. Aí eu fiz o tratamento, aí tive que botar tudo hipoalergênico. E são produtos caros, né? Muitos caros. Aí fui diminuindo, aí fui voltando a usar devagarinho, mas até hoje eu não posso usar sabonete de cor. O meu sabonete é todo branco. Pode ser até sabonete de bebê, cheiroso, mas tem que ser branco. Se tiver algum corante de outra cor, eu fico toda com a pele irritada. Aí, respondendo então a pergunta do nosso telespectador, se psoríase tem cura, doutora? Psoríase tem tratamento, mas você pode viver eternamente sem mais nenhuma lesão, se seguir corretamente. É claro que existem vários tipos de acometimentos na psoríase. E existe até a psoríase que a gente chama de invertida. Ela dá em áreas que não são comuns, são ao contrário do que a gente visualiza, que normalmente é muito frequente cotovelo, joelho, sim, e pode no couro cabeludo, que confunde com a dermatite seborreica, com uma dermatite atópica. Então, o tratamento tem e você pode viver a vida inteira sem ter outras lesões de psoríase. Tem gente falando aqui que também tem urticária. Ela quer saber se tem alguma relação com o estresse. Doutora, pode ter? Com certeza. Nosso organismo, como você mesmo disse, responde a todo o nosso estresse. O estresse libera substâncias que são histamínicas, substâncias que causam alergia, vamos dizer assim. Então, você pode exacerbar. Quem já tem um quadro de urticária, às vezes urticária frio, urticária calor. Então, a urticária, ela é diversa, não só a medicamentos, nem só a corantes. Perfeito. Josi, e hoje você consegue até saber, quando você está naquela semana tensa, estressada, você consegue manter o emocional controlado para não deixar nada desencadear no corpo? Eu tenho trabalhado muito isso em mim. Devido à fibromialgia que eu tenho, por isso que a minha imunidade cai. E quando eu tive a herpes zoster, eu não sabia o que era. Nasceram 2 bolinhas, como se fosse uma espinha, e eu achei que fosse espinha. E eu trabalhava e aquilo foi coçando, coçando. E aquilo vai se alastrando, como se fosse um cobreiro. Exatamente. E queima e dói. E aí eu descobri, o médico falou, ó, estresse, a imunidade está baixa. Então, eu tenho trabalhado isso em mim. O meu emocional. Isso conta muito, Roberta, conta muito. Você precisa trabalhar o seu emocional. Eu tento me divertir, eu tento me distrair, para que isso não venha cardear mais em mim. Porque eu tenho direto da a herpes normal. A herpes zoster foi a primeira vez. Até nasceu mais 2 bolinhas na minha perna e eu comecei a ficar preocupada porque é parecida. E eu ia até perguntar, tem possibilidade de haver de novo? E a doutora já respondeu, né? Que dificilmente, existe, né? Mas existe. Existe, mas dificilmente, quando baixa muito a imunidade. Realmente, o estresse e o psicológico tem que ser trabalhado não só pela doença propriamente dita, né, de você visualizar uma doença, mas as doenças internas também. Então, é muito importante, ainda mais a fibromialgia, que é uma lesão que vai no músculo, a pessoa sente muita dor, e aí daquela dor só vai aumentando e vira uma bola de neve. Então, tem que tratar o psicológico, sim. De dentro para fora e de fora para dentro, exatamente, né, doutora? E esse termo, parece um cobreiro, é muito usado desde os primórdios, se usa esse termo.
de falar que o herpes zoster se parece com um cobreiro, e parece mesmo, porque as lesões acometem normalmente um dimídio, quer dizer, somente um lado, face, tronco, pode simular uma pneumonia, pode simular uma trombose pelo tamanho da dor e pode levar à cegueira quando vai atingindo o rosto. Ó, gente, a doutora já fez esse alerta, hein? Até os 3 primeiros dias, sentiu algo diferente, vai logo para o médico, tá? Porque o tratamento é crucial logo nesse início. Obrigada, doutora, pela sua presença. Muito obrigada. Fala, Espírito Santo, sempre com portas abertas, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também, Maria das Graças. Volte sempre, Josi também, tá? Prazer todo nosso.